Então, aqui eu já tenho a segunda parte da frente já semi-pronta com a parte da lateral com os 6 quadrados e a parte central com os 5 quadrados. E eu deixei aqui somente o espaço onde nós vamos colocar o meio quadrado para nós formarmos o par. Então, agora nós vamos trabalhar o meio quadrado. Aqui eu já fiz o início, exatamente como nós fizemos os quadradinhos anteriores. As 5 correntes, uni o primeiro e o quinto elo da correntinha, formando um círculo, unindo com um ponto baixíssimo. Então, agora nós vamos trabalhar os 4 grupinhos de 3 pontos altos. 3 correntes para subir. Nós vamos fazer o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. 2 correntes de intervalo. Vamos novamente fazer 3 pontos altos. E aí nós vamos repetir esse processo por 4 vezes, fazendo um total de 4 grupinhos de 3 pontos altos, intercalados por 2 correntes. Então, aqui mais 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas e aí nós prendemos com um ponto baixíssimo naquelas primeiras 3 correntes que nós fizemos no início, começando o nosso grupinho. E aí nós vamos andar com ponto baixíssimo sobre os pontos altos, até nós chegarmos nesse primeiro intervalo das 2 correntinhas. E aqui dentro nós vamos trabalhar o primeiro ponto V triplo. 3 correntes para subir, os 3 primeiros pontos altos. A diferença nesse meio quadrado é que nós não vamos, a partir daqui dos pontos V triplo, nós não vamos fechar as carreiras. Nós vamos trabalhar, ao invés de 4, nós vamos trabalhar 3 pontos V triplo. E aí, ao invés de quadrado, nós vamos fazer um triângulo. Aqui eu fiz 3 correntes de intervalo, nós pegamos a laçada, e aí nós vamos para o segundo espaço, e dentro desse segundo espaço nós vamos trabalhar novamente um ponto V triplo. E aí nós vamos fazer isso em 3 dos espaços. Então, aqui eu já tenho os 3 grupinhos, os 3 pontos V triplo. E aqui, ao invés de fechar essa carreira, nós vamos virar a peça e trabalhar pelo outro lado. Então, aqui nós viramos. E sobre esse ponto V triplo, nós vamos fazer 3 correntes para subir. Pegamos a laçada e aí nós vamos trabalhar dentro desse espaço do ponto V triplo, nós vamos trabalhar mais um ponto V triplo. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos no quadrado anterior, porém, nós vamos trabalhar sobre 3 pontos V triplo, ao invés de 4, e virando a peça ao invés de trabalhar na sequência. 3 correntes de intervalo, e aí nós prendemos com um ponto baixo nas 3 correntes da carreira anterior, mais 3 correntes. Pegamos a laçada e vamos trabalhar ponto V triplo sobre ponto V triplo. Então, aqui mais uma vez nós chegamos no finalzinho da carreira, o último ponto alto do nosso ponto V triplo. E aí nós vamos novamente virar a peça, vamos fazer 3 correntes para subir, e aí aqui nós vamos pegar uma laçada e trabalhar novamente nesse espacinho das 2 correntes, dentro do ponto V triplo. E aí nós vamos repetir sempre esse processo por 5 carreiras. E na 6ª carreira, sempre essas carreiras eu estou contando 5 a partir dos pontos V triplo.
Então, eu não estou contando esse círculozinho no centro. Então, vou contar os pontos V triplo. 1, 2, nós estamos na terceira. Nós vamos fazer 5 carreiras de pontos V triplo. E na sexta carreira, nós já vamos fazer a união na peça. Em 3 pontos altos. E aí, nós vamos novamente fazer 3 correntes, prendemos na alcinha da carreira anterior com um ponto baixo, mais 3 correntes, prendemos com ponto baixo na carreira anterior, 3 correntes, pegamos a laçada e trabalhamos sobre o ponto V triplo. Então, nós vamos fazer isso por 5 correntes, por 5 carreiras, perdão, e aí eu retorno com vocês para a gente fazer a união na peça na sexta carreira. Então, aqui nós já temos o nosso meio quadrado com as 5 carreiras, de pontos V triplo pronta. Então, agora nós vamos fazer a união da mesma forma que nós fizemos nas carreiras anteriores. Então, essa parte maior, essa parte mais reta e maior, é a parte que vai ficar voltada para baixo para fazer o acabamento. E esses dois lados são os lados que nós vamos unir com os 2 quadrados restantes. Nós vamos unir na lateral desse quadrado e na parte de baixo, daquela primeira carreira que nós fizemos. Então, nós vamos trabalhar da mesma forma. 3 correntes para subir. E aí, nós vamos pegar uma laçada e trabalhar a metade do ponto V triplo dentro do ponto V triplo da carreira anterior. 3 pontos altos e nós vamos fazer uma corrente. E aí, nós vamos prender no centro do ponto V triplo do quadradinho anterior. Prendemos com ponto baixo, pegamos uma correntinha, uma laçada e retornamos para o nosso ponto V triplo, finalizando com os 3 pontos altos restantes. E aí, a partir daqui, nós vamos repetir aquele mesmo processo. 2 correntes, prendemos essas 2 correntes na alça do quadrado anterior com ponto baixo, e mais 2 correntes, e nós retornamos para a nossa alcinha do triângulo. Mais 2 correntes, prendemos na alcinha do quadrado anterior, novamente 2 correntinhas e prendemos na alcinha dessa vez do triângulo. E aí, nós vamos seguir essa sequência, fazendo a união da mesma forma que nós fizemos antes. Então, aqui nós temos os 2 lados da frente da nossa peça. A frente esquerda, a frente direita. E aquele detalhezinho que nós fizemos do meio quadrado é o que vai dar esse efeito aqui. Eu coloquei aqui sobre a toalha estampada, porque como nós fizemos a peça com o fio branco, então eu coloquei sobre uma toalha estampada para a gente ter um contraste, vocês conseguirem ver o detalhe da junção do triângulo, do meio quadrado com os quadrados e o desenho que ele vai formar. Então, a barra da parte da frente, ela vai fazer esse movimento arredondando na parte do centro. Aqui nós vamos unir com a parte das costas, a lateral do corpo, vamos deixar uma abertura aqui para o braço e essa parte nós vamos unir no ombro. Então, na hora de fazer essa parte da frente, nós vamos ter que ter esse cuidado de fazer as 2 partes diferentes para elas formarem esse par. Caso as 2 peças fiquem iguais, então nós vamos ter, na hora da montagem, uma delas vai ficar do lado avesso. Então, a gente ter esse cuidado de, na hora de fazer essa carreira com apenas 5 quadrados, e o meio quadrado na parte de baixo, a gente vai fazer uma do lado esquerdo da carreira de 6 quadrados e a outra do lado direito da carreira de 6 quadrados.
para que ele forme esse parzinho que nós estamos vendo aqui. Então, agora, com a parte das costas e os dois lados da frente prontos, nós vamos agora direto para a parte da união. Nós vamos agora, então, para a parte da montagem da peça. Aqui eu já tenho as duas partes da frente posicionadas com o lado direito voltado para cima e já na posição que elas vão ficar. Essa parte arredondada, onde nós fizemos o meio quadrado, para a parte do centro da peça e as laterais já nos seus lugares e sempre lembrando de colocar o lado direito do crochê para cima. Então, agora nós vamos pegar a parte das costas e vamos posicionar aqui em cima. Então, nós vamos pegar a nossa parte das costas com o lado direito voltado para baixo, sempre lembrando de confirmar a nossa largura. A nossa largura são os 7 quadrados e a parte da altura os 6 quadrados. Então, nós vamos colocar os 6 quadrados sobre os 6 quadradinhos da lateral. E aqui também, da mesma forma. E aí, nós vamos fazer aqui a união dos ombros. Nós vamos fazer essa união com ponto baixíssimo, com ponto baixo. Então, aqui nós temos o lado direito de encontro com o lado direito da parte da frente. E aí, nós vamos posicionar os quadradinhos para que quando a gente fechar, nós vamos fechar ponto V triplo com ponto V triplo, cada uma das alcinhas encontradas com as alcinhas. Aqui o encontro das duas peças, sempre tomando cuidado para que as partes do quadrado fiquem bem casadinhas. Nós vamos unir aqui, nós vamos começar pela parte do centro do ponto V triplo, aquelas duas correntinhas que nós temos bem no centro dele, e eu vou introduzir a agulha também na parte central do ponto V triplo, lá da parte da frente. E aí, nós vamos pegar o fio, prendemos com um nozinho. E nós vamos começar a trabalhar o ponto baixo sobre ele. Já trabalhando o ponto baixo, prendendo também essa pontinha do nó que nós fizemos. Sempre pegando o pontinho mais na superfície possível. Pegando a última camada do pontinho e tomando cuidado de pegar as duas partes, não deixar escapar a parte de trás. Quem tem prática também com costura, prática com feltro, aquele pontinho que a gente faz nos bonequinhos de feltro, também você pode utilizar uma agulha de mão e fazer essa parte do fechamento também com agulha de mão, se você achar mais prático. O ponto não fica tão diferente do crochê, a peça fica também uma peça bem segura, porque a gente sempre tem que tomar cuidado com as roupas, a parte dos ombros e a parte onde, no caso peças com manga, a parte onde nós prendemos as mangas e a parte dos ombros, que são as partes que vão geralmente suportar o peso do corpo, são as partes que tem mais perigo do ponto estourar, do ponto romper. Para as peças justas, normalmente as costuras do quadril, para calças, a parte da costura do entrepernas, então são as costuras que a gente sempre tem que ter um cuidado para que fique uma costura firme e que não vá se soltar nem na lavagem e principalmente também no uso. Então, aqui nas alcinhas, nós vamos trabalhar na parte de dentro das alcinhas, sempre tomando cuidado de pegar da frente e de trás, nós vamos trabalhar os 3 pontos baixos sobre as 3 correntinhas que nós tínhamos trabalhado. E na parte do ponto baixo das alcinhas, nós vamos pegar o ponto baixo da alcinha da frente, o ponto baixo da alcinha de trás
e fazemos um ponto baixo sobre elas. E aí nós vamos fazer isso em toda a extensão do ombro e já vamos para o outro lado também. Vamos fazer os dois ombros. Então, o primeiro lado sobre os dois primeiros quadrados da parte das costas. E aí aqui, nos dois últimos quadrados, nós vamos unir também o outro lado a outra parte da frente. A frente esquerda, no caso. Unindo dessa forma também. E aí eu retorno com vocês para a gente fazer a lateral. Aqui nós temos o ombro já unido. Eu vou abrir aqui a peça um pouquinho para vocês verem a parte da costura, a parte do ponto baixo. O volume do ponto baixo não fica tão alto e para quem quiser fazer com agulha de mão, eu normalmente quando faço essa costura com agulha de mão, eu gosto de usar essa agulha aqui, que ela é maior e essa parte do furinho dela é mais fácil para a gente passar o fio de crochê. O fio é mais alto e ela, por ser mais longa e mais grossa, ela é mais fácil para você manusear, principalmente se você for trabalhar com fios mais grossos. Então, ela vai ficar um volume um pouco menor do que esse aqui na costura. E eu não vou fazer nesse vídeo aqui, caso vocês queiram, deixa aqui nos comentários e eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando somente o pontinho com agulha, para quem não sabe fazer a costura com agulha. Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico sobre esse assunto e posto aqui no canal. Vocês deixem aqui nos comentários e se tiver muita gente interessada, eu posso fazer para vocês um vídeo específico sobre ensinando como unir as peças usando a agulha de mão, ok? Então, aqui nós já unimos os dois ombros e agora nós vamos para a parte da lateral. Nós vamos deixar um espaço aqui, que é a parte do braço. Essa parte do braço, normalmente a gente vai medir em centímetros. Nós vamos fazer essa medida da altura do ombro até embaixo do braço. E aqui nesse caso vai dar cerca de 16 centímetros. Então, nós vamos medir 2 quadrados. Eu vou virar desse lado aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então, nós medimos 2 quadrados e do segundo para o terceiro quadrado, nós vamos medir a parte do ponto V triplo. Nós vamos contar a primeira alça, a segunda alça, e aí o ponto baixo entre a segunda e a terceira alça é onde nós vamos introduzir a agulha. Ou seja, nós vamos começar a fechar a peça a partir da terceira alça do terceiro quadrado. E aí, aqui nós vamos prender o nosso fio com um nozinho também, como nós fizemos lá no ombro. Eu sempre gosto de fazer 2 nozinhos, apesar de que a gente vai prender essa pontinha do fio, mas eu sempre gosto de ter muito cuidado com essa parte do fechamento, que eu acho que é a parte mais importante para quem trabalha com vestuário em crochê. Precisa ter muito cuidado com essa parte do fechamento, porque é o que vai determinar a qualidade da sua peça. Então, nós vamos trabalhando da mesma forma que nós trabalhamos no ombro, trabalhando os pontos baixos, sempre pegando a parte da frente e também a parte de trás. Dentro das alcinhas, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos. E aí, aqui no encontrinho, que é aquela parte do ponto baixo, nós vamos prender ponto baixo com ponto baixo. Fazemos um ponto baixo sobre ele. E dentro da alcinha, nós vamos trabalhar os 3 pontos baixos. Aqui, no caso da alcinha, a gente não precisa furar o ponto, passar por dentro da correntinha. Aqui, no ponto baixo, nós furamos os 2 pontos baixos para trabalhar sobre eles, mas aqui na alcinha a gente vai cobrir
essas 3 correntinhas com o ponto baixo, pegando os 2 lados. Então, dessa forma vai ficar um trabalho mais limpo e também mais seguro, já que a gente não furou o ponto. Caso vocês queiram também, e deixe aqui nos comentários, eu posso fazer também para vocês um vídeo ensinando como tirar as medidas. Eu posso fazer as medidas no manequim para mostrar para vocês como a gente tira as medidas do corpo para poder fazer as peças. No caso da blusa, a gente precisa da medida da cintura, do ombro, a medida do decote, a medida da cava, da manga. Então, se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo explicando somente como a gente faz essa parte das medidas, também deixa aqui embaixo nos comentários e a gente faz um vídeo específico sobre esse assunto. Aqui nós chegamos no ponto V triplo, então nós vamos trabalhar um ponto baixo sobre cada um dos pontos altos do ponto V triplo, sempre tomando esse cuidado de que eles se mantenham encontrados. O ponto V triplo daqui da parte das costas, bem casadinho, bem encontrado com o ponto V triplo, da parte da frente. E aí nós vamos seguindo essa sequência, sempre tomando cuidado de manter os quadradinhos bem casados. Eu vou abrir aqui a parte do ombro, pelo lado direito, para vocês verem como vai ficar o lado direito. Pelo lado direito, a gente quase não percebe a costura. E aqui você percebe que eu vou tentar colocar aqui bem focado, para vocês perceberem que as alcinhas ficam bem encontradas. A alcinha da frente com a alcinha das costas, a alcinha da frente com a alcinha das costas. Aqui a parte do ponto V triplo também bem encontradinha. Eu acho que a gente perdeu o foco aqui. Vou tentar colocar aqui no foco para vocês perceberem. Deixar paradinho aqui pro foco da câmera pegar. Deu para perceber? Então, é isso. Então, a gente vai continuar fazendo aqui a parte da lateral até nós chegarmos na parte da cintura. E quando nós terminarmos de fechar a lateral, ela vai ficar dessa forma. Aqui nós temos a abertura do braço, aqueles 2 quadradinhos e 2 alcinhas que nós deixamos. E aí nós fechamos até aqui embaixo, na parte da cintura. E a nossa junção da parte das costas com a parte da frente vai ficar dessa forma. E aí daqui a pouquinho eu vou colocar a peça no manequim para vocês verem como ela ficou fechada. E aí agora nós vamos fazer a parte do acabamento. Nós vamos fazer um biquinho ao redor de toda a peça para fazer esse acabamento e para a gente poder finalizar a peça. Essa parte aqui da finalização da peça, eu quero mostrar para vocês como a gente faz o arremate, como a gente vai arrematar. Aqui nós terminamos o fechamento da lateral e aqui onde nós cortamos o fio. Nós arrematamos e cortamos o fio. Então, essa parte desse fiozinho, eu gosto sempre de introduzir a agulha nos últimos pontos baixos que nós fizemos e passar esse fiozinho por dentro do ponto baixo, retornando por onde nós, nos pontos anteriores. Então, normalmente eu gosto de voltar por 3 ou 4 pontinhos, ou dependendo do tamanho desse fiozinho que a gente cortou, até que esse fiozinho chegue no final. Então, isso aqui vai dificultar aqui na lavagem, no manuseio, que a nossa peça desmanche. Então, vai ficar uma peça mais difícil de desmanchar, de rasgar a parte da costura. Aqui nós vamos virar a nossa peça pelo lado direito.
Eu vou estender ela aqui na mesa para mostrar para vocês direitinho como ela fica. Então, aqui a parte onde nós fizemos a união dos ombros. Aqui a parte do braço, a parte da cava. E aquele detalhezinho arredondado que nós fizemos com o meio quadrado. E aí agora nós vamos fazer um biquinho que ele vai pegar toda essa volta. Nós vamos começar ele aqui nessa parte de baixo. Normalmente eu gosto de começar aqui perto dessa costurazinha da lateral, aqui na parte de baixo. Eu gosto de começar ele aqui e ele vai fazer toda essa volta. Ele vai fazer toda a volta da peça, inclusive aqui na parte da cava. E aí nós vamos para ele ter um acabamento. E aqui na parte da manga nós vamos fazer só uma carreira com um ponto baixo. Caso vocês prefiram, vocês podem fazer esse mesmo biquinho que nós vamos fazer aqui, vocês podem fazer aqui também, que também fica legal. Eu normalmente faço esse biquinho só aqui na parte central, e aqui eu gosto de fazer só um ponto baixinho ou uma carreira de pontos altos, só para dar um acabamento, para não ficar só essa correntinha aparecendo, porque parece que a peça tá inacabada. Então eu retorno com vocês pra gente fazer o passo a passo do biquinho. Aqui nós temos a parte de baixo da peça, a parte da cintura. Essa daqui é a costura da união entre a parte das costas e a parte da frente. Então aqui é aquela costurazinha da lateral que nós fizemos agora por último. Então, eu gosto de introduzir a minha agulha aqui, o mais próximo possível dela, pra gente começar a trabalhar o biquinho. Para trabalhar esse biquinho, nós vamos começar trabalhando pontos V e também alcinhas como essas que nós fizemos na parte das flores, e depois nós vamos transformar essa parte dos pontos V, dentro dele nós vamos trabalhar um leque para fazer um biquinho com uma pontinha, com um picô, para ele dar um babadinho e vai dar um charmezinho no nosso bolerinho. Então, aqui, essa pontinha aqui do nozinho, nós vamos fazer aquele mesmo acabamento que nós fizemos ali na parte do fechamento da lateral, para essa pontinha não ficar solta. Jamais a gente deve dar esse nozinho e cortar essa pontinha, porque a gente corre o risco da peça se desmanchar depois. Então, para nós fazermos o nosso ponto V, nós vamos fazer 3 correntes para subir, mais 3 correntes que vão ser o intervalo, e aí nós pegamos uma laçada e no mesmo ponto onde nós iniciamos a nossa corrente, nós vamos fazer um ponto alto. E aí nós vamos fazer 3 correntes, vamos prender cerca de 3 pontos à frente, formando uma alcinha. Mais 3 correntes, nós vamos fazer um total de 4 alcinhas, como essa. 1, 2, 3 correntes, prendemos mais à frente com o ponto baixo, e mais 3, formando a 4ª alcinha, nós já vamos pegar a laçada, e aí, 3 pontos à frente, nós vamos fazer mais um ponto V. E aí, dessa vez, nós vamos trabalhar um ponto alto, 3 correntes de intervalo, pegamos uma laçada e aqui no mesmo pontinho de base, nós vamos fazer mais um ponto alto. E aí, nós vamos seguir essa sequência. Três correntinhas, prendemos com um ponto baixo, 3 correntinhas. 3 pontos à frente, prendemos com ponto baixo, formando novamente 4 alcinhas. Terceira alcinha,
quarta alcinha, laçada, 3 pontos à frente, nós vamos fazer mais um ponto V. Ponto alto, 3 correntes, pegamos a laçada e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Nós vamos fazer isso na volta da peça toda. Então, nós vamos passar por aqui, vamos seguir toda essa parte da frente, como eu mostrei para vocês. Eu vou colocar ele aqui sobre a mesa para mostrar a vocês novamente todo o percurso. É só seguir direto na peça que não vai ter erro. Então, nós começamos aqui, ó. Nós começamos nessa parte. Então, nós vamos seguindo essa carreira dos pontos V, nós vamos subindo por aqui. E aí, nós vamos já seguir direto na parte do decote. Nós vamos descer novamente pela frente. Vamos passar sobre essa curvinha que nós fizemos. Seguindo no restante da parte da frente, nós vamos chegar lá na outra costura da lateral de novo. Vamos seguir aqui pela parte de baixo. E aí, nós vamos fechar aqui nesse pontinho onde nós começamos. E quando a gente estiver chegando no final, a gente vai tentar dar uma forçadinha na peça, caso a gente precise aumentar ou diminuir um pouquinho esse espaço entre esses pontinhos que a gente pula das correntinhas, para a gente tentar fazer com que a volta fique completa. Então, quando nós estivermos chegando perto desse primeiro pontinho V que nós fizemos, nós vamos tentar que o espaço entre o último pontinho V sejam exatamente as quatro alcinhas, para a nossa voltinha ficar completa e a peça fechar perfeitinha. Quando chegar aqui no final, eu vou mostrar a parte final para vocês, como a gente vai dar, caso a gente precise dar uma forçadinha para a peça fechar com as carreiras completas. Chegando aqui na parte final, onde nós iniciamos o nosso biquinho. Então, aqui nós temos aquele primeiro ponto V que nós fizemos, e aqui, chegando no final da carreira, eu tenho o último ponto V que eu trabalhei. Então, o que nós vamos fazer, para que a nossa carreira fique completa, para que a gente não tenha problema depois, na hora de finalizar esse bico, é fazer com que essas quatro alcinhas de 3 correntes caibam nesse espaço entre os dois. Então, o que nós vamos fazer? A gente pode chegar esse ponto V um pouquinho para trás, fazendo essa alcinha anterior ficar um pouquinho menor. Nós vamos desmanchar esse pontinho V. E aí, nós vamos fazer ele aqui sobre aquele pontinho baixo que nós fizemos na carreira anterior. As 3 correntinhas. E aí, nós fazemos o próximo ponto alto no mesmo ponto de base. E aí, nós ficamos com um espaço maiorzinho aqui entre os dois. E aí, aqui nós vamos colocar as 3 correntinhas e vamos fazer normalmente as nossas 4 alcinhas. 3 correntes, segunda alcinha, mais 3 correntes, a terceira alcinha, e as 3 últimas correntinhas, nós vamos prender aqui no alto, na terceira correntinha daquele primeiro ponto V que nós trabalhamos. Então, aqui nós fechamos a nossa carreira de forma completa. Todos os espaços feitos com um ponto V e 4 alcinhas de 3 correntes. E aqui, agora, nós vamos andar com ponto baixíssimo para dentro do nosso ponto V. E aí, dentro dele, nós vamos trabalhar um total de 8 pontos altos. 3 correntes para subir. E aí, nós vamos fazer um total de 8 pontos altos aqui dentro. Com os 8 pontos altos, a nossa peça vai ficar assim. E aí, agora, nós vamos fazer novamente 3 correntes.
E aí, nós vamos pular aquela primeira alcinha, nós vamos fazer na próxima. Porque a cada carreira nós vamos diminuir. Aqui na carreira anterior nós tivemos 4 alcinhas, nessa daqui nós vamos ter 3, e aí nós vamos diminuindo a cada carreira. Mais 3 correntes de intervalo, e aí nós prendemos na alcinha seguinte com o ponto baixo, e mais 3 correntes de intervalo, e aí nós pegamos a laçada e vamos para dentro do próximo ponto V, e aí nós vamos fazer novamente os 8 pontos altos, seguindo essa sequência até o final da carreira. E aí agora a gente não vai ter mais problema para finalizar a carreira, porque como nessa primeira carreira do bico, nós fizemos com que ela fechasse completa, sempre tendo as 4 alcinhas de intervalo entre os pontos V, então agora ela vai dar certinho até a gente finalizar a peça. Então, nós vamos fazer sempre aqui as 3 alcinhas, sempre as 3 alcinhas no intervalo entre os pontos V, os grupinhos de 8 pontos altos, dentro dos pontos V, os 8 pontos altos, e aí nós vamos fechar essa sequência, fechando a carreira até o final. Aqui, já finalizando a carreira, já chegando no final, nós vamos fazer a última alcinha de 3 correntes, e aí nós vamos prender naquele primeiro pontinho alto que nós fizemos dentro do ponto V. E aí nós vamos prender com um ponto baixíssimo para fechar a carreira. E agora nós vamos repetir essa sequência dos 8 pontos altos, porém intercalados com uma correntinha. Então, nós vamos fazer aqui, sobre o primeiro ponto alto, nós vamos fazer 3 correntes para subir, corresponde ao nosso primeiro ponto alto. E uma correntinha que é o intervalo. Pegamos uma laçada, sobre o segundo ponto alto, nós vamos fazer mais um ponto alto, uma corrente de intervalo, e aí nós vamos intercalando um ponto alto, uma correntinha de intervalo, mais um ponto alto e uma correntinha, até nós completarmos os 8 pontos altos. E aí a nossa sequência de pontos altos vai ficando dessa forma. E aí nós vamos fazer agora 2 alcinhas de 3 correntes no intervalo. 3 correntes, prendemos na alcinha central, e mais 3 correntes, e aí nós pegamos a laçada e vamos de novo para a nossa sequência de 8 pontos altos. E aí nós vamos seguir dessa forma até o fim da carreira também.